trabalhador rural, trabalhador da roça, ele tem direito ao auxílio acidente? Como eu faço para comprovar o trabalho e o acidente? Se você tem essa e outras dúvidas, assista esse vídeo até o final. Mas lembre-se, é muito importante que você assista até o final para que você tenha total compreensão desse assunto. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca nenhum vídeo que vai ser importante para você garantir os seus direitos. Eu me chamo Jaqueline Machado Martinelli, sou advogada e você está assistindo o canal Explicando o Direito. O auxílio acidente, ele é devido para aquelas pessoas que são inscritas no INSS, que têm ali a proteção do INSS, porém sofrem um acidente de qualquer natureza. Pode ser um acidente de trabalho, pode ser um acidente doméstico, pode ser até mesmo um acidente de trânsito. E após esse acidente, que essa pessoa fique com uma sequela, que essa pessoa tenha uma sequela que atrapalhe a sua capacidade de exercer o seu trabalho que ela exercia no momento do acidente. Não existe um grau de sequela, mesmo que exista uma sequela mínima, a pessoa tem direito ao auxílio acidente. E os trabalhadores rurais, eles têm uma probabilidade de sofrerem acidentes grandes, tendo em vista o seu dia a dia. Eles trabalham com animais de grande porte, trabalham com ferramentas, maquinários e muitas vezes os defesos agrícolas. E qualquer descuido pode causar um acidente ao trabalhador da roça. O auxílio acidente, ele funciona como uma forma de indenização, para que essa pessoa que sofreu esse acidente, ficou com a sequela, tenha ali alguma forma de indenizar, tendo em vista que ela teve uma diminuição na sua capacidade de trabalho. Ela não precisa ficar totalmente incapacitada para o trabalho, basta que ela tenha uma redução na sua capacidade de trabalho para o trabalho que ela exercia no momento do acidente. O trabalho rural exige do trabalhador força física, ele precisa ficar muito tempo em pé, caminhar longas distâncias, tratar de animais e muitas vezes um acidente pode deixar uma sequela que vai dificultar esse trabalho, essa rotina do dia a dia do trabalhador rural. Para que você tenha uma melhor compreensão, vou te dar um exemplo. Imagine o seu Joaquim. Seu Joaquim tem uma roça, trabalha ali em regime de economia familiar e ele faz a colheita de uma mandioca para poder vender essa colheita na feira da cidade. Um belo dia, enquanto ele realizava a colheita com uma máquina, num descuido ele acabou se ferindo, atingiu a máquina, atingiu o seu pé e ele perdeu 2 dedos do pé. Ele foi hospitalizado, entrou de auxílio doença, precisou ali de um período de 3, 4 meses para se recuperar e depois voltou ao INSS. Quando o perito do INSS foi avaliar, o pé dele já estava recuperado, porém ele perdeu nesse acidente 2 dedos de um dos pés dele. Ou seja, essa sequela é irreversível e isso vai atrapalhar um pouco, apesar de não incapacitá-lo totalmente para o exercício da sua profissão ali como trabalhador rural. Esse acidente, essa perda dos dedos vai atrapalhar, vai ter uma diminuição na sua capacidade de trabalho e essa é uma sequela permanente. Nesse caso, o próprio perito, avaliando ali o seu Joaquim, vai considerá-lo apto ao trabalho, porém vai descrever que ele ficou com uma sequela e assim ele vai ter direito ao auxílio acidente. Lembrando que nem sempre ocorre desse jeito. Muitas vezes a sequela não é tão visível como a perda de alguns dedos, a perda de uma mão. Ela é uma coisa mais disfarçada e o perito não coloca na hora ali da alta do auxílio doença que teve essa sequela. Então é importante que a pessoa procure um advogado para que ela possa dar entrada no pedido, juntar a documentação e assim fazer jus ao seu auxílio acidente. Quem tem direito dos trabalhadores rurais ao auxílio acidente? Ele é cabível para aquelas pessoas, o empregado rural, o trabalhador avulso, aquele que é intermediado através de cooperativa, de sindicatos, e o segurado especial, que é aquele que trabalha ali em regime de economia familiar na sua terra, vive da produção da sua terrinha. O auxílio acidente, ele não é pago para MEI,
para contribuinte individual e para facultativo. Esses tipos de contribuinte não têm direito ao auxílio acidente. Para receber o auxílio acidente, o que eu devo ter comprovado? É importante que você tenha qualidade de segurado. Deve estar trabalhando em regime de economia familiar, você deve ser um empregado rural ou mesmo um trabalhador avulso. Você tem que estar exercendo essa função e estar na sua qualidade de segurado. Você precisa comprovar que foi um acidente. Pode ser um acidente de qualquer natureza, mas tem que comprovar que existiu um acidente. Precisa ter uma sequela definitiva, como foi no caso do seu Joaquim. Ele perdeu, de fato, 2 dedos dos pés. É uma sequela definitiva. Ter qualidade de segurado significa estar inscrito no INSS no momento do acidente, ou existem até um período de graça que eu já expliquei em outros vídeos. Para o trabalhador segurado especial, ele precisa comprovar esse período, e isso ele vai fazer através de documentações e da autodeclaração. Nesses casos, é muito importante a ajuda de um advogado, porque o segurado especial precisa comprovar essa sua qualidade de segurado, esse seu trabalho rural, através de uma série de documentações. E muitas vezes, sozinho, a pessoa não vai conseguir fazer essa comprovação junto ao INSS. Já o segurado empregado ou trabalhador avulso, é mais fácil fazer essa comprovação. Basta juntar ali CTPS, o contra-cheque, aquele contrato de trabalho avulso, e assim ele consegue comprovar que estava trabalhando. É importante lembrar que para o auxílio acidente não se exige a carência de 12 meses, assim como ela é exigida para o auxílio doença. Então, basta você comprovar que sofreu esse acidente. E quais documentações serão necessárias? Um boletim de ocorrência, pode ser um acidente de trânsito, um CAT se for um acidente no seu trabalho, toda a documentação médica, todos os seus exames médicos, os relatórios médicos que vão constatar que foi um acidente, quais foram as lesões, e assim conseguir vincular essa sequela definitiva com esse acidente para que você faça jus ao auxílio acidente. É possível cumular o auxílio acidente com outros benefícios? É possível, porque, como eu falei, o auxílio acidente ele é indenizatório. Ou seja, você pode receber o auxílio acidente e você vai voltar a trabalhar. Você dificilmente vai conseguir exercer a mesma profissão que você exercia, porque aquela sequela te incapacita para a sua profissão, mas você pode trabalhar em uma outra profissão. Então você pode sim, num caso de auxílio acidente, se for claro, de doença diferente, você pode receber o auxílio acidente e o auxílio doença. Você pode receber junto com salário maternidade, pensão por morte e até mesmo junto com o seguro-desemprego. Porém, no caso do BPC, não é possível receber o auxílio acidente e o BPC. A TNU firmou jurisprudência de que é impossível cumular o auxílio acidente com o BPC. Então, nesse caso, é inacumulável. Quando a pessoa deixa de receber o auxílio acidente? Ele deixa de receber no caso da aposentadoria. Quando essa pessoa se aposentar, o auxílio acidente vai deixar de ser pago. No caso da morte da pessoa, a pessoa faleceu, o auxílio acidente não passa no caso de uma pensão por morte. Ela é encerrada com o falecimento do beneficiário. Ou no caso de uma recuperação de sequelas. Imaginando que era uma sequela que perdurou aí por muitos anos, mas mais para frente uma nova tecnologia consegue recuperar aquela sequela, e aí essa pessoa, se não tem mais a sequela origem do auxílio acidente, ele vai ser também cortado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Retribua, ajude o canal. Não deixe de compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que possam ser beneficiadas. Muitas vezes a pessoa deixa de receber, de requerer um benefício, porque ela desconhece que tem direito. Aproveita e se inscreve no canal para que você não perca nenhum vídeo que vai te ajudar a saber dos seus direitos. Ative o sininho para que você seja sempre notificado. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui o seu comentário. Se você tomou qualquer uma dessas atitudes, muito obrigada pela sua participação e pela sua ajuda ao crescimento e manutenção do canal.